se eu não tenho noções básicas de como os computadores funcionam, de como é esse contexto da informática, eu não consigo ter, por consequência, noções de acessibilidade digital. Se eu não consigo ter noções de acessibilidade digital, eu não vou ter uma noção ampla do funcionamento de um leitor de telas. Se eu não tiver noção ampla do funcionamento de um leitor de telas, eu não vou ter uma noção do tipo de informação que o meu estudante está recebendo a partir dele. E aí isso vai virando uma reação em cadeia e fica muito difícil. Então a gente vai fazer hoje o quê? A gente vai fazer esse mergulho na base, esse nivelamento de conceitos, para que futuramente a gente possa ir para a prática com os leitores de tela propriamente ditos, né? Carregando. Produção PCD na escola. Aulas Luiz Suelen. Site www.pcdnaescola.com.br. Logomarca do PCD na escola. Linhas horizontais e códigos futuristas levam ao título. Curso Leitores de Tela com o subtítulo Aula 1 Apresentação e Conceitos Básicos sobre os LTs. Plano de fundo em tons azuis e letras na cor branca. Qual o objetivo desse curso? O objetivo desse curso é entender os softwares leitores de tela dentro do contexto da acessibilidade digital, né? Então, o seu funcionamento, como se constitui o feedback para quem vai usar essa tecnologia assistiva. Então, é entender o que é o leitor de telas, como ele funciona e como que funcionam as informações passadas por ele para quem depende dele, né? Então, fundamentalmente as pessoas cegas e pessoas com baixa visão que vão fazer o uso dele, né? Então, esse é o intuito da gente aqui, né? Esse é o objetivo que eu espero alcançar no decorrer dos nossos encontros. Só para a gente ficar na mesma página. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que o feedback proporcionado pelo leitor de telas, ele é um feedback indireto. O que seria um feedback indireto? As pessoas que utilizam dispositivos, né, seja ele celular ou computador ou tablet, o que quer que seja, desde que elas façam isso enxergando a tela, elas têm uma interação direta com o dispositivo. Então, você olha para a tela, você enxerga o que você quer e você, na maioria das vezes, clica ou com o seu dedo ou com o mouse, né? Então, o seu consumo daquele conteúdo, ele é um consumo direto. No caso dos usuários de leitor de telas, a gente tem que entender que existe um mediador nessa comunicação, que é o leitor de telas. Então, a gente acessa sim, dá para usar celular, computador, dá para usar tudo, só que é uma relação indireta, tendo como mediador o leitor de telas. Então, tudo que a gente vai consumir, seja do sistema operacional, seja, sei lá, um site, seja TikTok, o que quer que seja, vai depender de como o leitor de telas vai entender essas informações e repassar para a gente. Então, ele que vai fazer essa separação, e aí, a partir do que ele compreende, eu acesso o que ele compreendeu. E essa compreensão dele pode ou não ser compatível com a compreensão de uma pessoa que enxerga, por exemplo, como a gente vai ver mais a seguir. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é a relação é uma relação indireta, diferentemente de quem acessa visualmente uma tela, né? O segundo ponto que a gente tem que entender: os leitores de tela são tecnologias assistivas no contexto da acessibilidade digital. O que são tecnologias assistivas? A tecnologia assistiva, ela cria possibilidades. Então, são recursos que são desenvolvidos com a finalidade de proporcionar autonomia na realização de tarefas e atividades por pessoas com necessidades específicas, né? Então, são recursos que proporcionam a realização com autonomia de coisas que antes não seriam possíveis de ser feitas. Então, por exemplo, sei lá, nos anos 80,
ou até mesmo no começo dos anos 2000, uma pessoa cega não poderia estar interagindo com um computador. Através do leitor de telas, hoje em dia isso já é possível. Então, o leitor de telas ele é uma tecnologia assistiva, porque ele cria essa possibilidade da pessoa com deficiência visual, seja ela cega ou com baixa visão, interagir com o computador, né? Então ele cria possibilidades, né? Então ele é uma tecnologia assistiva. E por que no contexto da acessibilidade digital? Porque o leitor de telas ele vai funcionar em dispositivos informáticos, então tablet, smartphone, notebook e por aí vai, né? Beleza, isso nos leva a um outro tópico. A acessibilidade digital, ela se baseia nos dispositivos e sistemas informáticos. O que isso quer dizer? Uma vez que o leitor de telas é uma tecnologia assistiva, para a gente acessar tablet, notebook, smartphone, o que quer que seja, para eu entender acessibilidade digital, uma vez que ela acontece nos dispositivos e sistemas informáticos ou de computação, eu preciso ter conhecimentos básicos sobre computadores e sistemas operacionais, porque acaba que se torna uma cadeia incremental, né? Então, vou dar até um exemplo. Na matemática, se eu não aprendo a somar, se eu não aprendo a fazer frações, se eu não aprendo as operações fundamentais, eu não vou conseguir derivar, eu não vou conseguir integrar. A cada ano que se passa, o conhecimento ele vai sendo incrementado de modo que eu preciso da base. É nesse sentido. Então, se eu não tenho noções básicas de como os computadores funcionam, de como é esse contexto da informática, eu não consigo ter, por consequência, noções de acessibilidade digital. Se eu não consigo ter noções de acessibilidade digital, eu não vou ter uma noção ampla do funcionamento de um leitor de telas. Se eu não tiver noção ampla do funcionamento de um leitor de telas, eu não vou ter uma noção do tipo de informação que o meu estudante está recebendo a partir dele. E aí isso vai virando uma reação em cadeia e fica muito difícil. Então a gente vai fazer hoje o quê? A gente vai fazer esse mergulho na base, esse nivelamento de conceitos, para que futuramente a gente possa ir para a prática com os leitores de tela propriamente ditos, né? A informação para o usuário que enxerga a tela é direta e focada no mouse. Para que a gente reflita um pouco sobre como um usuário com baixa visão ou pessoa cega utiliza o leitor de telas, a gente precisa refletir um pouco sobre como as pessoas sem deficiência visual costumam interagir com esses dispositivos, né? E é fundamentalmente baseado no clique, né? A maior parte das pessoas, principalmente de fora da parte da área de informática, não programadoras, costumam usar mais o mouse do que o teclado para fazer a maioria das coisas. Então, é essa usabilidade mais comum entre as pessoas sem deficiência. E a que é que isso leva? Isso leva a um efeito que eu apelidei de efeito maquiagem, na falta de uma analogia melhor. O que eu quero dizer com essa analogia? Que a gente da computação também tem as formas de maquiar os nossos softwares, né? Quando nós pensem no programador, na pessoa que desenvolve software, como um pedreiro, só que dos sistemas que vocês utilizam. A gente também tem as nossas técnicas para fazer gambiarra, para, digamos assim, adotar práticas não tão recomendáveis, né? Essas práticas, elas ficam obscuras para os usuários que enxergam. Só que, como o leitor de telas, ele também é um programa de computador e a informação que eu recebo, ela é fruto da relação entre esses dois programas, isso fica transparente para ele. Então é como se o leitor de telas estivesse tocando o programa que ele está lendo, ao passo que vocês estão enxergando. Então esses problemas ficam maquiados para vocês, só que eles não ficam maquiados para o usuário de leitor de telas.
Bom, pessoal, esse curso ele é uma parceria do projeto PCD na escola com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Barreiras, do qual euzinha sou egressa do Técnico Integrado em Informática. Agradecimento à professora Sandra Samara Pires Farias pela mediação desse curso, né, pela proposta, pela iniciativa de fazer esse curso acontecer, e eu espero ao longo das aulas conseguir trazer noções mais claras sobre o leitor de telas, principalmente no contexto de educação e de atendimento educacional especializado, para que a gente consiga expandir esse debate, tornar ele mais abrangente e democratizar o acesso ao conhecimento de tecnologias assistivas de meios digitais. É isso, eu encontro com vocês na próxima aula e falou!